Eu quero dizer boa noite a todos e são muito bem-vindos. Esta é mais uma conversa com o corpo. O meu nome é Liliana Ponces, algumas pessoas aqui conhecem-me, outras nem por isso. Eu faço parte aqui da equipa do IPPC e sou responsável pela parte da comunicação e pela divulgação das iniciativas. Para hoje nós lançámos o tema do enraizamento, do centramento e do foco. Esse tema lançámos aqui o desafio a Milagros Carmona, que está também já aqui connosco e que boa noite para ela também, e é um enorme agradecimento pela presença dela e por aquilo que ela vai partilhar connosco e que nós vamos o escutar atentamente, não é? A Milagros, vou apresentá-la aqui na perspectiva da formação, apesar de nós somos muito mais do que a nossa formação, mas vou começar por aí. A sua formação de base é em psicoterapia biodinâmica, certo? Apesar de ter começado pela macrobiótica, o que depois se calhar ainda nos vai dar aí uma luzinha de como é que estes dois universos se cruzam, não é? Porque na verdade o pensar no corpo já lá estava. Depois integrou também a perspectiva da biossíntese, certo? Fez também a formação na Somatic Experiencing, que é a abordagem do Peter Levine, e na verdade ela acaba por nos trazer aqui uma visão muito integrada destas correntes de pensamento, e é essa integração que nós esperamos beneficiar hoje para nos ajudar aqui a ter uma visão integrada também do ser humano, que melhora o conhecimento de nós, porque é esse muito o propósito aqui das conversas, foi aproveitar este momento desafiante que vivemos todos e aproveitar este momento para efetivamente podermos refletir e melhorar a forma como olhamos para nós e como nos conhecemos. E por isso, estando os interesses do IPPC e o conhecimento da Milagros alinhados, foi esse o mote. E pronto, e depois temos também a Conceição Silva, que vai fazer aqui o passo de dança com a Milagros nesta conversa. A Conceição, para boa parte das pessoas já a conhecem, não é? Ela é psicóloga clínica, tem a especialização em psicoterapia corporal e combina a sua prática clínica com aqui a liderança do IPPC e destas iniciativas, como é o caso da que estamos aqui a assistir hoje. Pronto, passo aqui a bola, que não é a bola, é a voz e o ecrã à Conceição e pronto, e muito obrigada por aqui estarem todos e desejo um bom momento de aprendizagem aqui para toda a gente, tá? Conceição. Estou aqui. Obrigada, Liliana. Bom, antes de mais, agradecer-vos mais uma vez a vossa presença, para quem já esteve nas primeiras conversas. Quem não esteve no primeiro dia, bem-vindos ao segundo dia, à segunda conversa, e hoje com a Milagros, tão completa como a Liliana apresentou, nas suas diferentes abordagens e que vai tocar aqui o corpo e o grounding, e o foco e o centering, e o que é que isso nos pode ajudar no nosso momento atual. Explicar-vos um bocadinho, para quem não esteve no primeiro dia, como é que surgem aqui as conversas com o corpo, qual é o objetivo destas conversas. As conversas com o corpo surgem na medida em que nós saímos de um confinamento, mas ainda estamos em confinamento, ou seja, não podemos fazer tudo o que nos apetece como nos apetece, portanto temos ainda algumas restrições. Como é que o nosso corpo está a lidar com isso? Como é que lidou no momento do confinamento, mas como é que está a lidar no momento em que nós tentamos dar passos, que são novos passos e novas formas de estar. Então, em conversa com a equipa, nós fomos percebendo nos nossos corpos o que ia acontecendo e fomos percebendo também nos nossos corpos qual era o momento de podermos ajudar outros, quer profissionais que possam estar connosco hoje, quer pessoas para o seu dia-a-dia, porque em primeiro lugar todos somos pessoas, mas que não sejam profissionais da área da saúde. E, portanto, esta linha orientadora das conversas, os temas das conversas, elas vão ser abordados no seguimento de continuidade. Eles em si só, cada um tem especificidades, mas eles interligam-se, como vocês vão perceber, se acompanharem os 4 conversas. Se não acompanharem,
Em cada uma delas, o objetivo é que já possam levar algumas ferramentas, algum conhecimento para o dia a dia, para quando estamos lá fora, nesta nova realidade. O que é que nós, enquanto psicoterapeutas corporais, vos podemos dar, vos podemos ajudar a lidar com esta nova realidade? Então, este foi o mote para nos juntarmos via Zoom, para não sermos um aglomerado e sermos expulsos pela polícia da rua. E também é um grande desafio para mim, tenho a dizer-vos, porque as tecnologias e este comunicar sem ser com o corpo em direto não me é agradável de todo, nunca foi. É todos os dias estar aqui à vossa frente, é um desafio. Assim como é um desafio para mim de sair e ter que colocar uma máscara, porque deixamos de nos ver o nosso rosto e ver-se uns olhos que também são expressivos, mas também para mim, para o meu corpo, é um desafio diário e em cada desafio e em cada dia eu faço a minha reflexão e é um bocadinho isso que nós queremos partilhar convosco, que é não ficarmos apenas na contração do corpo, mas possamos perceber o que é que acontece com este desafio no meu corpo e como é que eu posso ajudá-lo na sua autorregulação. O que é que eu posso fazer para sair daquela contração, que é o nosso dia a dia, ok, para chegar ao fim e nos autorregularmos e termos uma saúde emocional mais capaz de lidarmos com a situação atual. Bom, posto isto, hoje vamos ter então um grounding, como já vos falei, e vou passar a Milagros, porque de mim vocês vão ouvindo, a Milagros é a nossa convidada hoje. Ponham as vossas dúvidas, serão bem-vindos, falem connosco, porque só assim é que pode ser conversas e não monólogos. Minha parte, até já. Milagres? Então, obrigada Conceição e obrigada a toda a equipa do IPPC por me convidar para estar aqui nestas conversas com o corpo e nestas conversas também com todos vocês. É muito bom isso, apesar de ser de uma forma distante e virtual, mas poder ter um grupo de, em parte, caras conhecidas, na maior parte caras novas, que eu até gostava muito de, pelo menos no início, assim, ter uma visão. Estou aqui a passar páginas e a ver caras, porque gosto sempre de poder ver com quem que me estou a relacionar, porque de facto isto também não deixa de ser um desafio também para mim, não é? Não é o meu hábito falar em plataformas, no Zoom e por aí fora. Muito obrigada a quem está a se ligar com as caras, gosto muito de ver, ótimo. Então, na verdade, ou seja, esta conversa que cada um de nós pode ter com o nosso corpo é algo muito importante. Porquê? Não é? Porque é que nós deveríamos, às vezes, parar para escutar o nosso corpo? Simplesmente porque ele está continuamente a dar-nos mensagens, a dar-nos informação. Informação sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo interno e também sobre o mundo externo. Então, o corpo realmente sabe coisas que nós, assim, a partida, no nosso consciente, não nos apercebemos, não nos lembramos, mas isto também porque a nossa mente, já sabemos que a mente mente, mas o corpo não. O corpo realmente sabe, guarda a memória de todas as nossas experiências de vida e então ele está continuamente a nos mandar mensagens, nós só temos que sintonizar, não é? Que estar atentos e querer realmente perceber e ouvir o que é que o corpo está agora a me querer dizer. E aí é muito importante precisamente estes três conceitos de enraizamento, ou grounding, centramento e foco, e o que é que cada um deles nos pode estar a indicar, não é? Sobre nós próprios e sobre o mundo.
então esta forma de sentirmos, de entendermos-nos e de fluir em conversa com o nosso próprio corpo, nos vai levar a um autoconhecimento maior e a possibilidade de abrir portas que nos podem enriquecer de alguma forma, seja a nível físico, seja emocionalmente, a nível energético, mental, espiritualmente, vai nos enriquecer e também vai nos dar pistas e informação sobre como essas áreas da nossa vida se manifestam em áreas mais concretas, ou seja, como é que nós estamos a nível de trabalho ou de relações familiares, ou na nossa saúde, ou na nossa sexualidade. Mas então eu vou começar já vamos chegar ao grounding, ao centramento e ao foco, mas para isso eu quero começar um bocadinho pelo início. E o início de todos nós, da nossa existência, é igual. Nós todos começamos com um óvulo a ser fecundado por um espermatozoide e a partir daí acontecer uma série de divisões celulares e de diferenciação, nomeadamente em 3 camadas germinativas. E estas 3 camadas vão ser muito importantes no nosso desenvolvimento psíquico e físico ao longo da vida. Então, cada uma destas 3 vai dar lugar a diferentes órgãos. Então, temos uma camada, é o endoderme, e ela vai dar lugar a todo o que é o nosso sistema visceral, né? Intestinos, fígado, pâncreas, pulmão, tudo aquilo que vai ajudar a metabolizar a energia para o nosso organismo. Outra destas camadas, destas 3, é o mesoderme. E o mesoderme vai, por assim dizer, formar depois o nosso sistema muscular e o nosso esqueleto, os vasos sanguíneos e o coração. E a terceira camada, que é o ectoderme, vai acabar por formar o cérebro, a pele e os órgãos dos 5 sentidos. Portanto, tudo aquilo que depois vai ter a ver com o contacto com o exterior, com a percepção do mundo. Então, mas estes eu até agora estou a falar de estruturas fisiológicas, não é? De órgãos, de vísceras, de músculos, de cérebro, ok, todos esses são órgãos. Estes órgãos, eles têm, por assim dizer, uma manifestação mais psíquica, por assim dizer. Então, cada um destes, ou seja, aqueles órgãos que vieram do endoderma, que era todas as vísceras, vai ser onde vai acontecer a nossa vida emocional, na realidade. É nas vísceras que os nossos sentimentos, por assim dizer, começam a se formar e depois eles vão encontrar o seu caminho de expressão para fora. Depois, todo o sistema muscular e o esqueleto, eles vão nos dar a possibilidade da postura corporal e a capacidade de ação, de movimento. E o cérebro e os sentidos da percepção vão nos dar tudo aquilo que acontece a nível do pensamento, os nossos sonhos, okay. Então temos aqui diretamente já outros três níveis chamemos a isto que são correntes energéticas que acontecem no nosso corpo a partir daquelas 3 camadas embriológicas iniciais, não é? Então estas 3 correntes energéticas onde já chegamos são o sentir, os sentimentos, a ação, a capacidade de mover-nos e o pensamento. Okay? E se nós continuarmos
por assim dizer, esta linha, é como se temos aqui um fio solto e fomos puxando dele, não é? Das 3 camadas embrionárias, passando para os órgãos, depois passando para estas 3 correntes energéticas do sentir, agir e pensar. E então agora cada uma destas tem, por assim dizer, uma série de tarefas e de recursos ao mesmo tempo que nos vão capacitar para ter um equilíbrio e uma conexão maior com o nosso todo, com o nosso ser e com o mundo. E, portanto, também com aquilo que acontece no dia a dia, como falava a Conceição logo no início, não é? Como é que eu agora me posso movimentar, não movimentar-me, se estou confinada, se tenho que usar uma máscara, se não. Já vamos a ir mais um bocadinho de encontro a isso. Mas é aqui que precisamente entram estes conceitos de enraizamento, grounding, centramento e foco também. Então, o primeiro, o enraizamento, ou seja, o que é enraizamento? Aí temos dentro a palavra raiz, né? E normalmente nós associamos as raízes ao mundo vegetal, às plantas. E o que é que significa as raízes para as plantas? Não é? Então, obviamente, como basta só pensar, as raízes são aquilo que vão pôr em contacto a planta com a terra onde ela vai poder existir da melhor maneira. Então, da mesma forma que as plantas têm essas raízes e sem elas as plantas morreriam, não é? Morrem, deixam de poder existir de forma saudável, da mesma maneira nós precisamos de uma conexão com a terra e com o nosso chão, com a nossa realidade. Claro que as nossas raízes são, por assim dizer, invisíveis, não é? Não são como as das plantas, elas são energéticas, são invisíveis, mas já vamos ver aqui agora que também não são tão invisíveis assim, têm um aspecto bem concreto. Porque, como nós vimos, ou seja, este enraizamento, que é tudo o que tem a ver com a nossa capacidade de estarmos conectados com a nossa realidade, com o corpo que habitamos, com a casa que habitamos também, com tudo o que é mais de material, não é? Com o dinheiro, com o trabalho, isso tudo faz parte do nosso enraizamento. Também o nosso enraizamento familiar, cultural, ou a nível de um país. Há vários, ou seja, o enraizamento depois tem desdobramentos, não é? Mas temos que considerar que ele é essa conexão que nós temos com a nossa realidade, para poder pôr em contacto a terra, de onde recebemos a energia, e o céu. Então, isto acontece precisamente através do nosso sistema muscular. Ou seja, quando nós temos uma resposta muscular adequada a cada ação, nós podemos dizer que temos um bom enraizamento. Nós estamos a poder desenvolver bem essas tarefas de estar em contato com a realidade, ou seja, de sabermos cuidar de nós próprios a nível de sermos capazes de ter um trabalho, de lidar com a nossa casa, com as nossas relações mais próximas, não é? Então, tudo isto vem através dessa ação dos músculos, e para isso precisamos ter um tônus muscular adequado. Ou seja, tônus significa que se os nossos músculos estão muito tensos, muito contraídos, estão hipertónicos, os nossos movimentos vão ficar
mais limitados, porque não vamos poder, por assim dizer, se eu quero agarrar uma coisa, não vou poder ir a agarrar isso, ou se eu quero dar certos passos na vida, não vou poder porque os meus músculos não vão permitir isso, porque estão muito rígidos, por exemplo, ou o contrário, ou estão hipotónicos. Hipotónico significa que não tem a suficiente carga, a suficiente energia também para realizar essas tarefas. Portanto, vai haver tipo uma coisa assim mais depressiva, né? Onde os nossos impulsos também não vão ter, não vão dar lugar realmente a ações em concreto. Então, este grounding ou este enraizamento é isso, é como nós lidamos assim, de uma forma muito prática com com a nossa vida nas coisas mais materiais, não é? Como eu referi, como pode ser isso, o próprio corpo, a casa, isto tudo está relacionado com o nosso chakra da raiz, que é o primeiro chakra, não é? Localizado na zona do sacro e orientado para baixo, para a terra. Então, tudo isto que nos dá, digamos, essa segurança básica que o ser humano precisa e que nos mantém longe da ilusão, que é aquilo que nos desenraiza, por assim dizer, é do que estamos a falar agora. Também, obviamente, como estamos a falar de músculos, de corpo, uma coisa que nos enraiza, e nos enraiza desde o início da vida, é o toque corporal, não é? E isto é porque o primeiro enraizamento que nós recebemos depois de estarmos já fora do útero, não é? Quando chegamos ao mundo, e nós somos segurados pelos braços da nossa mãe e somos olhados também pela nossa mãe num olhar verdadeiro, num olhar em que é passado esse amor, essa vontade da mãe de que a criança esteja neste mundo, é isso que vai começar a enraizar a criança. Então, esse toque corporal, que se chama inicialmente é um enraizamento horizontal, porque o bebê está ainda deitado e precisa desse colo, não é? Precisa desse olhar. Isso nos mostra que o toque é algo que enraiza. E nós temos que pensar agora neste momento, não é, de pós-confinamento e de tudo que temos estado a viver, de não poder fazer muitos movimentos, ou seja, nós queríamos sair de casa e não podíamos, não é? Os nossos músculos começavam a ficar mais limitados, não é? Quem fosse, imaginemos, toda a gente, mas os desportistas não podiam praticar os seus desportos como habitualmente, de repente tinham que fazer qualquer tipo de exercício físico em casa, os passeios, os movimentos habituais, de entrar no carro, ir a um sítio, voltar, tudo isso começou a ficar limitado. E tudo isso começa a ter uma influência nos nossos músculos, no nosso corpo, no sentido, por assim dizer, do desequilíbrio, da não saúde, do desenraizamento, assim como a falta de toque com os outros, não é? Aquela coisa de não podermos estar em contacto direto físico como estamos habitualmente, quer dizer, só com as pessoas com que vivemos em casa, mas tanta gente, não é? E tantas pessoas, por exemplo, da terceira idade, que vivem sozinhas e já estão habituadas a ter muito pouco toque, contacto corporal, e de repente não tinham nenhum. E isto é algo também completamente desenraizante.
Milagros? Sim. De que forma é que, na tua perspectiva, essa falta desse toque do que nós vivemos, do que estás a falar agora do enraizamento, nesta ligação emocional, o que é que tu tens observado na tua clínica, o que é que tu vês que está a acontecer? Queres falar um bocadinho da tua experiência com esta falta de contacto? Hum, sim, isso nos leva, ou seja, diretamente ao outro conceito de hoje, né, que é o centramento, porque o centramento é que tem mais a ver com toda essa, os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que é a parte mais visceral, que vinha daquela camada mais visceral, e também a nível de sentimentos, nós estivemos em contacto muito direto, a maior parte de nós, com sentimentos como são o medo, como é a ansiedade, não é? Que nos causava isto tudo, a insegurança de saber quanto tempo temos que estar confinados, tenho risco se saio, tenho risco de ser contaminado, não tenho risco. Isso realmente gera sentimentos, não é? Como isso, como o medo, como a ansiedade, como a raiva também de não poder, não é? Há muitas pessoas que se sentem revoltadas, há outras que não, que aceitam facilmente, mas jovens, nós estamos agora a assistir no pós-confinamento que os jovens já não podem mais, então eles já estão a desobedecer e eles estão a fazer agrupamentos e eles estão porque a nível tanto físico como emocional assim, os limites estavam muito pequeninos, não é? Então é necessário isso, poder dar espaço a isso tudo, a esses sentimentos, a essas emoções ou por exemplo também a tristeza, não é? No caso de pessoas mais isoladas realmente, que agora estão mais sozinhas que nunca, ou que passam a estar em um risco maior do que nunca, porque, por exemplo, há violência doméstica e de repente elas estão ali dia a dia com o perigo em casa, e isso não só gera medo, mas muita tristeza, muita raiva. Não sei se era esta pergunta que tu me estavas a fazer, Conci. Sim, é saber um bocadinho na tua clínica, o que é, para percebermos, não é? Nesta Sim, dinâmica, o que é que está a estes são acontecer. basicamente este tipo de sentimentos de muita insegurança e muita frustração também, porque, porque está tudo limitado, não é? E uma readaptação também, e existem recursos em nós fabulosos, não é? De como o ser humano também se consegue adaptar a novas situações. E isto está acontecendo também de uma forma muito rápida, e simplesmente podermos estar aqui nesta sala virtual, um grupo grande de pessoas, é uma amostra disso. Então, claro que as pessoas têm estado a se readaptar a nível de teletrabalho, a nível de imensas coisas, mas isso tudo traz emoções novas, traz sentimentos novos, nos põe em contacto também por assim dizer, com traumas antigos que estão no nosso inconsciente, que nós não temos consciência deles, não é? Mas, por exemplo, se eu sou obrigada a levar uma máscara, não é? Continuamente, e a não poder respirar, e eu em criança tive uma situação de não poder respirar por algum motivo, por um tipo de asfixia, um tipo de fui submetida a uma operação cirúrgica, qualquer coisa ligada a isso, isso inconscientemente vai ativar aquele trauma, e aquela sensação, aquele sentimento vai aumentar. Então, ou seja, há muita coisa para além daquilo que é o óbvio e o evidente com todas estas situações que estamos a viver. E realmente, voltando um bocadinho a esta questão
agora do centramento, não é? Porque o centramento está mais ligado a como é que o nosso organismo metaboliza a energia que precisa. E a energia que nós precisamos, ela vem, por um lado, do ar que respiramos, ou seja, do oxigênio que chega aos nossos pulmões, às nossas células, e, por outro lado, temos que pensar, quando estamos com uma máscara, então quem trabalha, por exemplo, em saúde, que está a maior parte do tempo, que não está a descansar, a dormir, está realmente com uma máscara a ter falta de oxigenação, isso tem uma implicação no nosso organismo, a nível físico e a nível psíquico, a nível emocional também. Ou, por exemplo, a outra forma de nós metabolizarmos energia é através da alimentação, daquilo que ingerimos. Então, até que ponto nós somos conscientes de que precisamos uma alimentação saudável para nós podermos ter um centramento bom e um bom contacto conosco próprios. Quais são os alimentos que nos tiram do nosso centro, que nos desenraizam ao mesmo tempo, não é? Como é o caso do álcool, como é o caso do açúcar, como é o caso de farinhas, porque isso não nos ajuda a estar em contacto conosco e com a nossa natureza, e a nossa natureza é a própria natureza toda, é a terra, não é? Então, cada vez que nós estamos a ingerir alimentos que não são precisamente saudáveis, nós estamos a ir contra o nosso centramento, contra o nosso enraizamento. E nós precisamos, ou seja, das três, assim como as três camadas, elas se desenvolvem em conjunto para poder dar lugar ao embrião, ao feto e depois ao ser humano, e é preciso das três, não se pode abdicar de nenhuma. Nós precisamos também destas três formas, por assim dizer, de estar e de relacionar-nos connosco, que é do enraizamento, não é? Desta parte mais de ação muscular, do centramento, que é a parte mais da respiração, da alimentação, do metabolismo, das emoções. E também precisamos da terceira, daquilo que vem da parte ou seja, do cérebro, é a parte mais mental, ou seja, os nossos pensamentos. E é isso que o foco vai nos dar. O foco vai nos dar uma direção para os nossos pensamentos, uma direção, um norte quase para os nossos objetivos e, no fundo, um sentido da vida. Então, mais uma vez, nós temos que pensar aqui nesta situação atual, o que é que nos está a tirar do nosso foco, não é? O que é que nisto tudo está a contribuir para nós ganharmos ou perdermos o nosso sentido da vida mais profundo. Então, é bom refletirmos sobre isto e eu gostaria também de vos ouvir agora um bocadinho, não é? Como é que vocês sentem isto? Estava aqui a ouvir-te nesta perspectiva ainda do enraizamento e do foco e do grounding, é esta questão que temos tido muito em clínica agora, estes princípios de paranoia, não é? Que é uma paranoia que todos nós estamos sujeitos, chega-te para lá, está muito próximo, é 1,5 metro, não é? Esta paranoia coletiva, se lhes podemos chamar assim, mas que assim obriga, não é? Esta perda de foco, até que ponto é que este foco, este enraizamento nos ajuda a lidar com a saúde mental e não ficarmos presos na paranoia, não é? Porque o primeiro impulso no corpo vai ser a retração, a contração, mas na mente ela vai ser ou a dissociação
ou ao sistema de alerta que vai estar ativo, portanto, ou a paranoia. Bom, tu podias deixar-nos assim um exercício qualquer que possamos no dia a dia perante este assalto da paranoia? Sim, assim, o que eu mais recomendo, ou acho que é necessário no meio exatamente desta situação e deste, assim, paranoia e disto tudo, é nós mantermos o contacto connosco próprios. E o contacto connosco próprio significa o verdadeiro contacto com o nosso corpo, e isso, e tentar ouvi-lo e tentar escutá-lo, o, o praticar uma respiração completa, porque nós com tudo isto vamos contraindo e vamos, a nossa respiração cada vez fica, se ela já é levezinha, não é? Cada vez fica mais superficial, então nós precisamos de fazer coisas muito simples, como é respirar profundamente, como fazer exercícios físicos e energéticos para percebermos o nosso corpo, termos noção do que é que está a acontecer com os nossos músculos, com os nossos órgãos, não é? E também há muita coisa que a nível mental, também tudo o que seja, ou seja, a meditação, hoje em dia há muitas possibilidades de fazer online meditação, exercício físico, aulas de Qigong, de yoga, de Tai Chi, tantas coisas, mas claro que o ideal será quando nós possamos de novo plenamente também ter contacto com a natureza e podermos ir e caminhar e estar no campo, no mar, a receber o sol, não é? Também nós todos dentro de casa, depois começa toda esta coisa de não ter sol, não poder ter vitamina D, o sistema imunitário começa a sair abaixo por motivo disto tudo, não é? Então é como uma cadeia onde tudo vai acontecendo. Mas sim, nós podíamos se calhar fazer aqui agora um pequeno exercício. E para isso, então, vão ser 5 minutinhos, tá bem? Mas eu vou pedir que se alguém está com cadernos ou com copos, canetas, qualquer coisa, que deixe e se consigam sentar bem confortavelmente, onde vocês estão, numa cadeira, no sofá, numas almofadas, no chão, não interessa. Ok? E que comecem a esfregar as suas mãos. Ok. A esfregar, sentir bem calor, energia. Ok. E começar a colocar as mãos no topo da cabeça.